Bom, boa tarde. Vamos resolver então o exercício 2 da lista 2 de modelagem, né? Lista 2 de modelagem. Então temos esse sistema mecânico, né, que é parecido com o sistema da primeira prova, né? Aí temos que encontrar a equação de estado com saída na força na massa 3, a velocidade na mola 1 e força na massa 1, certo? Depois temos que obter a função de referência, a força na mola 1 em função da força de entrada a partir da equação de estado. E finalmente obter o diagrama de fluxo do sistema e a partir do diagrama de fluxo do sistema obter a função de referência força na massa 3 em função de F. Tá? Então, o primeiro passo a fazer sempre é obter o circuito elétrico equivalente, né? A analogia elétrica, certo? Então, os atritos, certo, e amortecimento equivalen a resistores com valor numérico 1 dividido por V, né? E as molas corresponden ou equivalen a inductores, certo, con valor numérico 1 dividido por K, certo? E aqui a força de entrada F, a gente modela como uma fonte de corrente, né? Tá bom? Bom, vamos trabalhar primeiro com um nó de tensão 1, né? Aquele nó de tensão equivale à velocidade do bloco 1, certo? Então aqui está entrando a força B1, né? Força B1, vamos chamar isso aqui força B1. Aquele amortecedor vamos chamar B1, tá? B1, ok? Então temos a força B1, né? Igual a força B mais força na massa 1, tá? Então aquele amortecedor chamamos B1, tá? Ok? Bom, então a força V1 corresponde à velocidade 2 menos velocidade 1, né? vezes VR. A força em B corresponde a V1 vezes o amortecedor 1, certo? E a força na massa corresponde a massa vezes derivada da velocidade, certo? A gente pode trabalhar com x ou com velocidade, né? Sendo velocidade x derivada, tá? Ok? Então podemos trabalhar com x derivado, né? Então aquela expressão poderia ficar m1 vezes x derivado 2 vezes, né? Mas bom, sendo essa vez, vamos trabalhar com velocidade, então. É que assim, alguns livros trabalham com velocidade, outros livros trabalham com posição, tá? Aí depende do que precisa, né? Se eu preciso trabalhar com posição, trabalho com posição, né? Ok? Mas bom, vou trabalhar com velocidade, tá? Bom, deixando em evidência a derivada de velocidade 1, né? A equação fica assim, tá? Então essa seria a primeira equação para a equação de estado. Bom, no nó de velocidade 2, esse nó aqui, né? Entra força F e sai FV1, sai FV2, sai FV2 e sai FK1, certo? Então entra F e sai toda essa força, sim? Resolvendo cada um dos termos, FV1 vai ser velocidade 2 menos velocidade 1 vezes BR, certo? Vezes BR, né? Mais massa 2 vezes a derivada da velocidade 2, certo? Mais FK1 mais velocidade 2 menos velocidade 3 vezes BR, certo? Isso aqui seria a velocidade FV2, tá?
Bom, deixando em evidência a derivada da velocidade de 2, né? Fica assim a equação diferencial, tá? Lembrem que a variáveis de estado a gente escolhe da seguinte forma. A gente escolhe o equivalente à tensão de capacitor, que nesse caso seria a velocidade na massa, certo? Velocidade 1, velocidade 2, velocidade 3, que são as velocidades das massas. E o equivalente a correntes de inductor, que nesse caso seria a força nas molas. Força na mola 1, força na mola 2, tá? Então a gente está trabalhando em função das velocidades e das forças das molas, tá? Ok? Bom, essa aqui é a fonte externa, certo? Bom, no terceiro nó temos que entra força K1 e força V2, né? E sai força M3, FK2 e FV3. Entram duas, saem três. Desenvolvo cada uma delas, né? FK1 não desenvolvo porque é variável de estado, né? FV2 seria velocidade 2 menos velocidade 3 vezes VR igual a massa 3 derivada da velocidade 3 mais FK2 não desenvolvo porque está no vector, certo? E FV3 seria velocidade 3 vezes VR, tá? Organizando os termos, vamos ter essa equação diferencial, tá? Ok? Ok. Agora, para obter o FK1, tenho que observar que a tensão dessa mola, ou velocidade daquela mola, né, tem uma tensão equivalente, né? Uma analogia elétrica com uma tensão entre tensão 2 e tensão 3, né? Então seria uma diferença de velocidade 2 menos velocidade 3, né? Então temos que a velocidade da mola seria a diferença de velocidade no extremo, velocidade 2 menos velocidade 3, certo? Mas a velocidade na mola vai ser igual a 1 dividido por k vezes df de t, né? Nesse caso seria a força na mola, certo? Então velocidade 2 menos velocidade 3 vai ser 1 dividido pelo K1, certo? Vezes a derivada da força na mola, tá? Então a equação diferencial seria essa aqui, da força na mola, tá? E para FK2, essa aqui, certo? Essa velocidade aqui corresponde também à velocidade 3, né? Então, velocidade na mola 2 equivale à velocidade 3. Sim? Logo, a velocidade vai ser 1 dividido por K2 vezes a derivada da força 2, né? Seria assim, certo? Sim. Logo, a equação diferencial ficaria derivada da força K2 seria K2 vezes velocidade 3, tá bom? Então temos as 5 equações diferenciais, né? 1, 2, 3, 4, 5 equações diferenciais, né? Isso vai gerar 5 equações, certo? 5 equações vai gerar uma matriz 5 por 5, né? Vai gerar um sistema matricial de 5 por 5, né? Então o sistema matricial que vamos ter é o seguinte. O x derivado, que seria isso aqui é o x, né? Então aqui eu teria x derivado, certo? Igual a alguma matriz vezes x é esse vetor aqui, né? Mais alguma matriz ou vector b vezes a entrada u. U seria simplesmente a força F, tá? Então vou colocar todas as equações juntas, né? Para facilitar o preenchimento das matrizes, tá? Bom,
Essa primeira linha corresponde à primeira equação, tá? Aqui tem derivar a velocidade 1, derivar a velocidade 1, certo? Esse aqui é o termo de velocidade 1. Velocidade 1 está multiplicada por isso aqui, né? Esse termo corresponde a velocidade 2, que está multiplicada por VR por M1, certo? Velocidade 3 não tem, FK1 não tem, FK2 não tem e força externa não tem, certo? Então, preenche com 0, tá? Essa segunda linha corresponde à segunda equação, tá? Tem derivada a velocidade 2, derivada a velocidade 2, né? Então, aqui seria o termo multiplicado por velocidade 1. Velocidade 1 está multiplicada por V1 dividido por M2, certo? Esse aqui corresponde ao termo de velocidade 2, né? Multiplicado por menos V1 mais VR dividido por M2. Desculpa, isso aqui é VR, né? VR más VR seria 2 vezes VR, certo? 2 vezes VR. VR mais VR. Então seria 2 vezes VR, né? Tá. Bom, a terceira linha corresponde à terceira equação, essa aqui, né? Então temos derivada a velocidade 3, derivada a velocidade 3. Esse aqui corresponde à velocidade 1. Aqui não tem velocidade 1, então preenche com 0, né? Esse passo corresponde à velocidade 2, que está multiplicado por VR ou por M3, né? Esse aqui seria a velocidade 3, FK1, FK2, né? E a força externa F, certo? Bom, essa aqui corresponde à quarta equação, essa aqui, certo? Força em K, né? Força em K derivado vai ser K1 vezes velocidade 2 menos K1 vezes velocidade 3, né? Então aqui fica K1 vezes velocidade 2 menos K1 velocidade 3, tá? E o FK2 seria simplesmente K2 vezes velocidade 3, né? Então na posição da velocidade 3 estaria K2, tá bom? Então essas seriam as equações de entrada, tá? Bom, agora a saída, né? Bom, temos três saídas, né? Força na massa 3, força Y2 e força na massa 3, velocidade na massa da mola 1 e força na massa 1, tá? Bom, a saída Y1, vai ser força na massa 3, e essa força na massa 3, se olhamos o circuito, força na massa 3 vai ser FK1 menos FV2 menos FK2 menos FV3, certo? Então vai ser FK1 mais FV2 menos FK2 menos FP3, certo? Ou seja, vai ser FK1 mais velocidade 1 menos velocidade 2 vezes VR, certo? Menos FK2 menos velocidade 3 vezes VR, certo? Sim. FV3. Sim. Ok? Então, Y1 vai ser FM3 igual velocidade 1 vezes menos VR. Mais VR, desculpa. Mais velocidade 2 vezes VR
mais velocidade 3 vezes menos VR mais FK1 menos FK2, tá? Essa será a saída 1, tá? Saída 2 vai ser a velocidade na mola K1, certo? Velocidade na mola K1 vai ser simplesmente a diferença de velocidade entre V2 e V3, né? Então vai ser simplesmente velocidade 2 menos velocidade 3, né? Y3 vai ser força na massa 1. Força na massa 1 vai ser FV1 menos FV, certo? FV1 menos FV, né? Isso vai ser igual a V2 menos V1 vezes VR, né? Menos velocidade 1 vezes V, certo? Ou seja, Y3 vai ser velocidade 1 VR mais V, tudo isso negativo, né? Mais velocidade 2 vezes VR. Sim? Então temos três saídas, né? Temos três saídas. Y1, Y2 e Y3. Então temos que representar aquelas três equações em forma matricial, certo? Em forma matricial. Então ficaria dessa forma, né? Então FV3 seria deixa eu ver. Acho que tem um erro aqui. Velocidade 2 menos velocidade 3, né? Tem um erro aí. Tá errado aqui, tá? Vamos refazer. Tá? O Y2 está errado, tá? Foi mal. Vamos de novo. Desculpa, Y1 está errado. Tá. Isso vai ser igual a esse Y1, certo? FK1 não desenvolvemos porque está na matriz X, certo? FV2, vamos ver o circuito, né? Não dá para fazer de cabeça. Vai ser velocidade 2 menos velocidade 3 vezes VR, certo? Velocidade 2 menos velocidade 3 vezes VR, né? Menos FK2 menos velocidade 3 vezes VR. Agora sim. Então isso aqui vai ser velocidade 2 VR, né? V2 VR menos velocidade 3 2 VR, né? 2 VR, né? VR mais VR, né? Menos FK2 mais FK1 menos FK2, tá? Y2 seria a força na massa 3, certo? Igual velocidade 2 VR menos velocidade 3 2 VR mais FK1 menos FK2. Bom, então a primeira saída seria 0 vezes velocidade 1 mais VR velocidade 2 menos 2VR velocidade 3, certo? Mais FK1 menos FK2, mais 0F, sim? Segunda equação é Y2, né? Y2 aqui.
y2, desculpa. Nossa, estou viajando muito. Tá. Y2 seria velocidade da mola 1, né? Velocidade na mola 1 vai ser a diferença de velocidade entre no 2 e no 3, né? Velocidade 2 menos velocidade 3, né? Essa velocidade em K1 vai ser velocidade 2 menos velocidade 3, né? Bom, então aqui seria velocidade 2 menos velocidade 3, certo? Aí fechou. E terceira equação seria a velocidade 1 vezes menos Vr mais B, né? Mais velocidade 2 vezes Vr mais 0 vezes velocidade 3 mais 0 vezes Fk1 mais 0 vezes Fk2 mais 0F, tá? Então isso aqui seria a equação de saída, tá? Equação de entrada, equação de saída, tá bom? Bom, parte B. Obter a função de referência a partir das equações de estado, né? Então, bom, temos a equação de estado de entrada, né? Essa aqui é matriz A, esse é vetor X, isso aqui é vetor V e isso aqui é vetor U, que seria simplesmente F, né? Então aqui temos que fazer a operação SI menos AX menos igual BU, né? O SI seria S vezes matriz identidade, tá? Olha só, como temos aqui uma matriz 5x5, a matriz de identidade daqui tem que ser 5x5, né? Multiplicar por S ficaria uma matriz com a variável S na diagonal, certo? Seria tudo zero e na diagonal teria simplesmente S. Sim? Então agora temos que fazer a operação essa matriz menos essa matriz A, certo? Depois a gente multiplica por X e igualamos ao produto BU, que seria 0 vezes F. Aqui ficaria F dividido por M2, aqui ficaria 0 vezes F, 0 vezes F e 0 vezes F, né? Então ficaria dessa forma, né? Certo? Então isso aqui é o resultado de subtrair essa matriz SI, né? Menos essa matriz A, tá? Então isso aqui seria SI menos A, certo? Esse vetor X igual BU, tá? Bom, a determinante da matriz A, dessa matriz SI menos A, né? É um pouco extensa, tá? Então não vai dar tempo de fazer passo a passo, senão o vídeo fica extenso, né? Mas bom, vocês vão dando pausa e vão verificando passo a passo, tá? Eu fiz desse jeito, certo? Aqui resultaram duas determinantes, esse aqui resultou em duas, esse aqui resultou em mais uma, né? Aí desenvolvi uma por uma, certo? Resolvendo uma por uma, temos isso aqui, né? Ficou bem grande, né? Então eu vou dando pausa e verificando o resultado, tá? Bom, então o delta deu tudo isso aqui, né? Tudo isso aí, tá? Ok? Então vão dando pausa e copiando com calma, tá bom? Ou tentando fazer de novo, tá? Esse seria o delta, certo? Bom, aqui queremos resolver fk1 em função de f, né? Então fk1 é a quarta variável do sistema, certo? fk1 é a quarta variável do sistema, certo? Então vou aplicar Kramer. O que diz o Kramer? O Kramer diz pegar essa matriz e calcular a determinante, certo? Calcular a determinante. A determinante do denominador seria o delta, certo? Seria o delta, né?
onde delta seria essa determinante que a gente calculou, né? Essa determinante gigante, tá? E o numerador, como fica o numerador? Segundo a regra de Cramer. Bom, se a gente quer a quarta variável, que é fk1, certo? Então a gente substitui a quarta coluna por VU, certo? Então aqui, vamos voltar ao sistema. A gente quer calcular fk1, que é a quarta variável, né? Então eu tenho que substituir essa quarta coluna por esse vector, né? Esse vector VU, tá? Esse aqui é o vector VU, tá? Então a quarta coluna a gente substitui por esse vector aqui, tá? Pelo VU. Então vamos aqui. Aqui, né? Esse fica 1, certo? Então a gente substitui a quarta coluna pelo vector VU, né? Então o vector VU vai ser 0 F dividido por massa 2, né? 0, 0 e 0, tá? Então isso aqui seria FK2, certo? FK1, desculpa, certo? Então, resolvendo a determinante, né? Seria, bom, posso calcularla dessa forma, né? Bom, aí vocês vão tentando fazer passo a passo, tá? Aí cabe a você saber calcular determinante, tá? Para resultar nisso aqui, certo? Para resultar nisso aqui, certo? Então, finalmente, a força K1 vai ser essa função de transferência, né? Dividido por delta, certo? O que aconteceu aqui? Aqui temos uma função, né? E aqui temos f dividido por m2. Aquele m2 pode passar aqui no denominador junto com delta, junto com o determinante, certo? Então posso chegar àquela função de transferência, tá? Então, como eu quero a função fk1 dividido por f, aquele f pode passar dividindo, né? Passa dividindo e resulta naquela equação que é a função de transferência solicitada, tá? Agora, a última parte pede para obter o diagrama de fluxo do sistema e, a partir do diagrama de fluxo, obter a função fm3 em função de f, certo? Então, seguindo os passos o passo a passo para obter modelo em bloco integradores, né? Eu cheguei a essas equações, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 equações, tá? Vocês já sabem fazer isso, né? Isso foi conteúdo da primeira prova, tá? Aqui apresento o resultado, tá? Então aí vocês obtêm o diagrama de blocos, tá? Pessoal, o que aconteceu aqui? Seguinte, eu dupliquei esse FV2 e esse FK1, né? Eu mesmo FV2 e FK1 daqui, tá? Eu dupliquei essas linhas, tá? FV2 vai ser B2 menos B3 vezes PR, né? E FK1 vai ser B2 menos B3 K1 dividido por S, tá? Eu dupliquei por quê? Porque aqui eu preciso a somatória dessas duas linhas, né? Saindo aqui, certo? Terei que ir por aqui, né? Ir por aqui e por aqui, certo? E aí tentar fazer o diagrama de fluxo com esse cruzamento vai ficar complicado de visualizar as malhas, certo? Então o jeito mais fácil é duplicar essa linha aqui, certo? Ou seja, essas duas linhas aqui estão duplicadas aqui. Isso aqui é válido quando se trata de facilitar a visualização. Por quê? No final,
ao sustituir numericamente a função de referência obtida, os termos se simplificam, né? E chega a mesma função de referência original. Tá? Então, antes de cada sumador, eu adiciono um ganho unitário, certo? Certo? Então, o diagrama de fluxo é praticamente o mesmo diagrama de bloco, certo? Onde o bloco substituído por fluxo, né? O bloco G1 substituído por fluxo G1, né? Bloco G2 substituído por fluxo G2, né? G2 está aqui, certo? H3, por exemplo, substituído por fluxo H3, né? Tá? Então vocês deveriam chegar a algo assim, tá? Algo assim, ok? Então seria o diagrama de fluxo, ok? Bom, vamos desenvolver então aquele diagrama de fluxo para achar a função de referência entre Fm3 e F, certo? Fm3 está nesse ponto aqui, certo? Então esse ponto aqui vai ser a saída, ok? Isso aqui vai ser saída. Isso aqui, aquele F vai ser a entrada. Então, que a função de referência de ds igual Fm3 dividido por F, certo? Fm3 seria isso aqui, né? Isso aqui é Fm3. Tá? E a entrada é F, ok? Ou seja, eu preciso chegar daqui, certo? Preciso chegar até... Desculpa. Preciso chegar até Fm3, né? Então, o jeito para chegar aqui pode ser através de G1, por aquele 1 daqui, né? Através de G5, e de G5 chego à saída, certo? Outra forma de chegar é partir por F, passar por G1, passar por G4, e daí finalmente chegar à saída, tá? Então vou ter dois caminhos, tá? Dois caminhos, ok? Então os caminhos são então T1 seria o caminho G1, certo? G1 vezes 1 vezes G5, né? G5 e chega aqui, tá? E outro caminho seria T2 possuído por G1 e por G4, certo? G1 e G4, tá? Agora as malhas. Essa malha eu vou chamar malha L1, essa aqui eu vou chamar, essa aqui G1H2 vou chamar malha 2, tá? G1H1 vou chamar malha 1. G1H2 chamo malha 2, certo? Essa malha está aqui. G1BR-1 vou chamar malha 3, tá? Essa malha BR de 3-1 vai ser L4. A malha L5H3 vai ser, vai ser malha 5, né? A malha L6 vai ser L6 vai ser a malha G4, 1, G3-1, tá? A malha 7 vai ser G5, 1, G3-1, tá? A malha 8 vai ser G3H4, tá? E a malha 9 vai ser G3H5, ok? Aqui eu tenho G1, G2, G3, G4, G5, certo? Esse é bloco G3, tá? E esse aqui seria H3, H4, H5, H1, H2, tá bom? Ok, então as malhas seriam 9, né? Malhas.
malha L1 vai ser G1H1, né? Menos G1H1, né? Menos G1H1. A malha 2 vai ser menos G1H2, né? G1H2. A malha 3 vai ser menos G1BR, ¿cierto? ¿né? G3 sería aquele G1 vezes 1 vezes BR vezes 1, ¿cierto? A malha L4. A malha L4 sería BR G2 menos 1, tá? Entonces sería menos BR G2, ¿sí? BR G2. Tá? L5 vai ser G2H3. Esse H3 negativo, tá? H3 porque tem retorno negativo, né? Então no sumador subtraindo, tá? Negativo. Esse aqui também é negativo, né? Esse também é negativo. Tá. Bom. A malha L6. A malha L6 vai ser G4, 1, G3 menos 1, tá? Então vai ser menos G4, G3, tá? A malha L7. A malha L7 vai ser G5, 1, G3 menos 1, tá? Então vai ser menos G5, G3, tá? A malha L8 vai ser menos G3H4, né? E a malha L9 vai ser menos G3H5, né? Ok? Seriam as malhas, certo? Vou copiar aqui. Bom, agora vamos obter os grupos de 2 em 2, né? Malhas que não se tocam de 2 em 2.
finalmente esse aqui é o grupo de 4 malhas que não se tocam, certo? Ok. Então, os polos, né, o polinômio cujas raízes vão dar os polos, eu determino da seguinte forma: 1 menos as malhas, certo? As malhas são L1 mais L2 mais L3 mais L4 mais L5 mais L6 mais L7 mais L8 mais L9, né? Certo? Mais os grupos de malhas que não se tocam dois em dois. Então terei que adicionar todos os termos desse grupo, certo? Certo? Então, até agora temos 1 menos as malhas mais a somatória dos grupos de malhas de 2 em 2, certo? Então agora tem que somar menos os grupos das malhas de 3 em 3, né? Em grupo de 3 em 3, certo? Então esses seriam os grupos de 3 em 3, né? E agora teria que somar os termos do grupo 4 em 4, né? Que seria L3, L5, L6, L8, né? L3, L5, L6, L8 mais L3, L5, L6, L9, né? L3, L5, L6, L9, tá? Então esse aqui seriam os termos que se substituir cada um dos L's por esse valor aqui, né? E cada um desses G pelo valor que está no bloco, eu chegaria a um polinômio que daria os polos do sistema, tá? Provavelmente vai dar quantos polos aqui? Vai dar 5 polos, porque tem 5 armazenadores, né? 1, 2, 3, 4, 5 armazenadores. Então provavelmente esse polinômio vai ser de quinta ordem, então vai dar 5 polos, tá? Bom, vamos encontrar agora as saídas, né? Saídas, né? A primeira saída seria delta 1, né? Delta 1 corresponde a caminho 1, certo? Caminho 1, né? Vamos ter o delta 1. Esse aqui são os polos, né? Polinômio dos polos. Polinômio dos polos, né? Então, delta 1, como você faz um delta 1? Vocês copiam o delta, né? Copiam o delta completo, certo? Isso podem fazer em Word, né? Ou num documento de texto, né? Tá? Então temos que observar se as malhas tocam no caminho vermelho, certo? Então o primeiro caminho vai ser o caminho 1, a gente definiu G1, G5, né? G1, G5. Esse caminho daqui, tá? Então temos que ver quais malhas tocam esse caminho aqui, tá? Então vamos lá. Vamos definir o T1, esse aqui, né? Esse aqui é o T1, certo? Então, olha só. L1 toca esse caminho porque passa por aqui, certo? L2 toca esse caminho porque passa por aqui. L3 também toca esse caminho, certo? L4 não toca, L5 não toca, L6 toca, L7 toca, né? Esse caminho, né? L8, L9 também toca. Por quê? Porque esse caminho toca o nó de destino, certo? O nó de saída, esse aqui, tá? Então L8 e L9 também toca. Ou seja, todos tocam no caminho, exceto
L4 e L5, tá? Então aqui eu apago todos os caminhos que tocam o caminho T1, certo? Que seriam todos L1, de L1 hasta L9 menos L4 e L5, tá? Então, olha só, L1 toca, L2 toca, L3 toca, L4 toca, L5 toca, L5 não toca, L4 no toca, ¿no? L4 no toca. L1, L2, L3 tocan, L4, L5 no tocan, L6, L7 tocan, ¿cierto? L6, L7 tocan, L8, L9 tocan por medio de un no, ¿cierto? Están tocando no, ¿no? Então, L8 e L9 tocan, tá? Então, aqui sobrevivió o termo L4 e L5, tá? Aqui, aqui, pelo menos um deles, se tocar o caminho, eu elimino. Aqui L1 toca, certo? L1 toca, L1 toca, L1 toca, L1 toca, L2 toca, L2 toca, L2 toca, L2 toca. L3 também toca, certo? Tudo que tiver L3 toca. L4 não toca, mas L6 toca, certo? L7 toca, L8 toca, L9 toca, certo? L5 não toca, mas L7 toca, certo? L5, L6, L6 toca, certo? L5, L7, L7 toca, né? L5, L8, L8 toca, L9 toca, L6 toca, né? L7 toca, ok? Aqui, L1, L4, L1 já toca, né? L1 toca, L1 toca, L1 toca, toca, L2 toca, L2 toca, L2 toca, L3 toca também, né? L4, L4 não toca, mas L6 toca, certo? L4, L6 toca, L5 não toca, L6 toca, né? L5 no toca, L6 também toca. Aqui, L3, L6 já toca, né? Aqui toca, né? Então, os termos que não foram apagados vão ser delta 1, né? Então, vai ser 1 menos L4 menos L5, né? E todo o resto foi apagado, tá? Seria delta 1, ok? Agora vamos terminar as saídas do caminho 2, tá? Saídas do caminho 2, ok? Do caminho 2, certo? A saída, bom, o caminho 2, né? Caminho 2 seria o delta 2, certo? Delta 2. Vamos volver o delta 2 aqui embaixo, tá? Para ter mais espaço. Então, copio esse termo aqui, né? Copio esse termo aqui. Vamos lá. Qual seria o caminho 2? Caminho 2 vai ser G1, G4, tá? G1, G4, tá? Então, L1 toca, L2 toca, L3 toca. L4 não toca, L5 não toca. L6 toca. L7. Que mais? O T2 seria esse aqui, G1, G4, certo? Então L6 toca. L7
L7 vai tocar no nó, certo? L8 toca no nó, L9 toca no nó, certo? Então, novamente, os únicos que não tocam são L5 e L4, tá? Ou seja, vamos ter os mesmos eliminados, tá? Vamos ter os mesmos eliminados, certo? Ou seja, L1 toca, L2 toca, L3 toca, L4 no toca, L5 no toca, L6 toca, 7, 8, 9 toca. Aqui L1 toca, todo que seja L1 toca, certo? Todo que seja L2 toca, 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 todo que seja L3 toca, 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 toca. L4 no toca, mas L6 toca, né? L7 toca, L8 toca, L9 no toca, mas L4, L9 toca, né? L7 toca, L6 toca, todos tocan, né? L5 no toca, mas L8 toca, né? L9 toca, L8 toca, L9 toca, L9 toca, né? Aqui tu que seja L1 toca, né? L2 toca, L2 toca, L2 toca, todos se tocan, né? L3, L3, todos tocan, né? L4 no toca, mas L6 já toca, né? L6 toca. L6 toca, está aí, né? L6 toca. Então, delta 2 vai ser mesmo que delta 1, né? Delta 2 igual delta 1, tá? Que vai ser 1 menos L4 menos L5, tá? Então, a função g de s seria a função 2, não lembra? Que seria o fm3 com f, né? fm3 com f vai ser a somatória de delta I de I, certo? Con I igual 1 hasta n igual 2, porque tenemos dos caminos, ¿cierto? Dividido por delta, donde delta es el determinante de la matriz Si menos A, ¿no? Si menos A, ¿no? Que sería el determinante de esa matriz de aquí, ¿no? Y aquel determinante daría ese valor gigante, ¿no? ¿Tá? Ok. Então isso aqui seria delta 1 G1 T1, delta 1 T1 mais delta 2 T2, né? Dividido por delta, né? Então G2 ds vai ser delta 1 é igual a delta 2, certo? Então, digamos que seria delta 1, né? Vezes T1 mais T2, né? Já que delta 1 é igual a delta 2, certo? Esse é igual a delta 1, certo? Dividido por delta, certo? Aí seria 1 menos L4 menos L5 vezes T1 mais T2, né? T1 é G1, G5, né? G1, G5 e T2 é G1, G4, certo? G1, G5 dividido por delta, tá? Então essa aí seria a função de transferência, ok?